Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly... Muito bem, desde o jardim da infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. E também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recálculos admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, então vamos dar início dessa aula número 10, agradecendo aqui a gentileza do proprietário do prédio, que nós vamos entrar agora e verificar quais são as patologias. Para efeito didático, tem praticamente todos os tipos de patologia. E ao nosso perito, que também me convidou para ver e permitir essa oportunidade que todos vocês vejam o que pode ser feito, o que é que não pode ser feito, o que deve ser feito para evitar esse tipo de aborrecimento. Muito bem, o que é que nós temos aqui? Nós temos um edifício de 5 pavimentos, novo, em construção ainda, que se supõe que esteja apoiado em fundações de tubulões, com profundidade aproximada de 6 metros, muito estimada. Não tem sondagens até aqui, não se conhece sondagens desse terreno e dessas fundações. O edifício que está sofrendo muito tem fundações em estaca do tipo trado de 40 centímetros de diâmetro e com profundidade também aproximadamente de 6 metros. Esse edifício daqui deve ter fundações também profundas em tubulões, mas não se conhece exatamente ainda porque nós estamos analisando agora esse processo. Algumas hipóteses, o que acontece muito no Brasil.
é o acréscimo de tensões. Por exemplo, esse tubulão que não deve ter base, ele trabalha como uma estaca escavada, então ele tem um bulbo de pressão que faz isso. Esse também faz isso. Esse pequenininho também faz isso. Então vão ter zonas no solo que vai ter um acréscimo duplo de tensões. E se esse solo não tiver pelo menos um SPT recomendável de 20, poderá acontecer um pequeno recalque aqui, que é comum isso acontecer, essa sobreposição de pressões. Então, se esse prédio normalmente assenta, ele pode acabar puxando os vizinhos, talvez até por falta de uma junta de dilatação maior. Mas na nossa região central do Brasil, que é Espigão da Avenida Paulista para cá, Uberlândia, Goiás, Minas, Goiânia e Brasília, tem solos colapsíveis aqui. O que é um solo colapsível? Se molhar, ele abate muito. Então, possivelmente nós estamos na presença de solo colapsível. Se esse solo, vai ser feito sondagens aqui no prédio que está rachado. Se esse solo tiver um SPT 20, mesmo debaixo d'água, ele não vai dar problema, porque ele é rígido, é compacto e é duro. Portanto, possivelmente essas fundações não estão implantadas em terreno tão firme. Muito bem. É uma das formas simples de verificar se há algum tipo de recalque, além das trincas que nós vamos ver já, lançando um pouco de água. Se você puder me alcançar aqui, seria bom. Muito bem. Uma boa forma de fazer isso, se eu acho que está para lá a queda, eu inverto a posição da água para não favorecer um diagnóstico. Se eu direcionar a água para lá, ela vai acabar escorrendo por força de velocidade em embalo. Mas pode observar nitidamente que a água escorre para o ponto mais baixo. Qualquer brinquedo, qualquer coisa redonda faria a mesma situação. Então, eu vou verificar se o recalque é por igual, se esse prédio afundou por igual. Da mesma forma, eu faço um lançamento na mesma direção, velocidade e pressão que eu lancei a água. Pode observar que a tendência maior é escorrer para o lado contrário, ou seja, não há aqui um recalque uniforme, o que é uma pena. Então, isso mostra, nós vamos ver todas, nível, prumo e fissuras, que o prédio está afundando para o lado do vizinho. Agora nós vamos entrar no prédio então. Muito bem, aí aparecem os sintomas típicos, né? A tal trinca de 45 graus que eu disse que quase todas são de 45 graus, conforme o jargão popular, mas nem todas. Mas, se nós tirarmos uma perpendicular aqui, ela vai exatamente mostrar o ponto do prédio que está abaixo. Observem a torção que essa caixinha sofreu. Deixa ele filmar aqui. Está vendo? Há uma certa torção. Quando você passa a mão na trinca, ela tem um degrauzinho, significa dizer que o recalque não é só numa direção. O dente mostra que é plano, é bi. Então, ele está aqui nessa direção e para lá também. Pode observar a deformação da laje, que ela já separou a cerâmica nessa tal deformação. Ora, se aplicarmos a mesma regra, chamada de regra da bissetriz ou da mediatriz no estado plano, na situação de cisalhamento puro, ou seja, a regra do Dicran, se tirar uma perpendicular aqui, olha, vai observar que é o piso. A laje está cedendo, está vendo? A laje está cedendo. Possivelmente, queria perguntar a alguém, tem pilar aqui? Não. Essa trinca jamais passa no pilar. Esse pilar já teria rompido. Agora eu pergunto aqui, tem pilar aí? É quase certo que tem um pilar aí. Tanto é que a outra trinca está lá. Muito bem.
Da mesma forma, os mesmos sintomas que mostram que o prédio está afundando para lá e a coisa recente está progredindo. E o pior é que, numa região de solo colapsível, nós vamos entrar num período de chuva muito pesado agora. Então, observe aqui no cômodo o mesmo fenômeno. É muito provável que essa trinca tenha nascido primeiro do que essa daqui. Ela cresceu muito depois, abre uma segunda família de trincas. Isso é comum. Primeiramente, lembram-se do recalque distorcional, beta? Então, começa com trincas subcapilares, que só a gente é que vê. Alguém se lembra qual é o limite que quase toda estrutura suporta? Me ajuda a segurar isso aqui? 1 para 800. 1 para 800. Então, se eu tenho um painel igual a esse que está aqui, se eu tiver uma fundação aqui, um tubulão aqui e outra aqui, lembram-se, né? Dessa regra fundamental, não falha. Então, essa peça vem para cá, com o tempo é normal, toda estrutura recalca um pouco, essa também vem para cá. Então, eu vou ter aqui um recalque Rho1, um recalque total Rho2. Esse recalque total, alguém por gentileza, é causado por quê? Quais são os fenômenos do recalque? Adensamento, só se tiver água. Compressão de sujeira, saída de gases, e o pior deles, o mais rápido, colapso, que é possível, que deve estar acontecendo aqui pela velocidade. Adensamento seria muito mais lento, a menos que a falha nas fundações fosse muito grave. Pois não. Tem quanto tempo que começou essa obra? Muito bem, o nosso perito pode me dar isso com mais precisão. O prédio tem 16 anos e alguns meses, e essas rachaduras começaram há uns 4 meses, quando esse 4 prédio meses. Então, essa obra ao lado começou tem? uns 4 a 5 meses. Aí essa obra começou há um ano. Não, começou da problema 4 a 5 meses. É 4 a 5 E na meses. última semana acentuou muito, quase dobrou a espessura das rachaduras, quando houve um vazamento de água de um tubo que estourou ali do lado. Antes disso, teve um problema da compactadora que passou aí no fundo, que foi o grande vilão de todos esses abalos que está vendo aqui. O que passou aí no fundo? Uma compactadora que foi feita uma reforma de bloqueamento aí no fundo. Então, esses descolamentos que teve, as fissuras de liga, foi tudo em função disso. Muito bem, vai ser verificado, mas toda obra deve resistir a um asfaltamento próximo. Pode ser, como ele falou bem, uma gota d'água. Já está mal, tudo isso contribui, chuva, vazamentos e tal. Então, nós temos o recalque chamado diferencial, que até aqui era considerado como grande vilão, lembram-se? Recalque Rho2 menos recalque Rho1, nos 2 pontos. Isso aqui seria um recalque grave. Mas lembram-se que analisei várias obras e a nova norma está me apoiando nisso aí. Esse é um péssimo recalque, mas não é o pior. Vamos supor que eu tivesse aqui um recalque de 12 centímetros e aqui um recalque de 4 centímetros hoje, né, porque eu estou olhando hoje, então eu teria aqui, nesse caso, um diferencial de 12 menos 4, 8 centímetros. Ora, dependendo da flexibilidade da estrutura ou da rigidez dela, esses 8 centímetros podem não ser tão grave. Por isso, o melhor indicador é o recalque chamado distorcional beta, que é o diferencial dividido pelo vão, ou seja, Rho2 menos Rho1 dividido pelo vão. Então, se eu tiver aqui um pilar, que parece que tem um pilar aqui, olha, se bem que ele já tem sintomas de torção, quando o prédio torce muito, ele começa nas costas dos pilares, ele começa a soltar a massa. Então, se esse prédio está torcendo muito para cá,
é um dos indicadores para a gente ver se salva ou não um prédio. Estou falando um caso desse, só não todos. Ele fricciona, ou seja, ele tensiona as barras de aço que está aqui do lado oposto e ele joga essa massa para fora, porque a massa é menos elástica do que a barra de aço. Então, estou vendo uma pequena trinca aqui, se tiver pilar pode ser, mas é pouco provável. Mas vamos supor que tivesse pilar aqui, daqui ali 5 metros. Então, nesse caso, eu tenho um vão de 5 metros. Portanto, o recálculo distorcional aqui seria de 8 para 500. Seria aproximadamente 1 para... Não, 40? Seria 10 sobre 50, seria... Já calcularam aí, 62,5. 1 para 62,5. Muito bem. Em geral, com que recálculo distorcional que uma obra desaba? Alguém se lembra? Quanto menor o denominador, maior o distorcional. Não, não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. Não é o... Corre. 1 para 800 toda obra suporta. Teria trincas subcapilares igual a essa, não sei se dá para ver. 1 para 800, só a gente vê que pode ser variação térmica, variação higrotérmica de umidade também, pode ser água na massa, cal ou saibro de baixa qualidade. Com o tempo ele vai se definindo. Aí portas não abrem, nós vamos ver ali. Piso começa a quebrar. A cerâmica começa a soltar. A janela ali torceu. Dá para você tirar o equipamento e dar uma olhadinha aqui? Filmar aqui dentro? Em geral, está filmando já? Em geral, 1 para 400 já começa a acontecer isso. 1 para 400 acontece isso. Verifica a torção. Por isso, esse recálculo chama distorcional, porque ele tira as coisas do esquadro. Tem um martelinho, a minha caixa de consultoria está aí? A caixa de ferramentas. Abre e tira um martelinho de ABS aí para mim. Vai filmar já. Então, eu recomendo... pode filmar. Eu recomendo, quando acontecer isso, eu começar a forfar azulejo, frouxou, o melhor que você pode fazer é tirar o azulejo antes que cai. Porque nessa faixa de 1 para 400 já tem um componente psicológico. As pessoas, às vezes, até mudam do prédio. E os azulejos costumam cair de manhã ou de madrugada, quando esfria e umedece. Então, dá um pânico geral. Portanto, pode ser um cabo de madeira. Esse plástico especial é muito bom para isso, porque ele tem uma frequência boa. Olha aí. Ainda não. Então, a melhor recomendação é essa: tira a cerâmica, embrulha no jornal e guarda, porque senão depois você não acha mais para comprar. Pois não. Pois não. Demolição aqui? Não, ainda não. Vai depender do comportamento dos pilares, porque a laje você reforça, pilar também. Mas quando conjuga pilar e laje, a gente tem que dar uma analisada. Aí, em geral, numa situação dessa, como o prédio é pequeno, também não é nada muito caro, se o reforço custar 30% ou 40% do preço do prédio, é melhor demolir. É que nem as paredes estão, a gente observa que praticamente estão todas perdidas, né? Parede, piso. Pode observar que ela, inclusive, já, lógico, descola, né? Ela descola, laje trinca, etc. Vai mexer no prédio
perder praticamente a recuperação dele. Se aproveitar Seria. o esqueleto. Se aproveitar o esqueleto. No caso de nós casos e pavimentos próximos, no maior, aproveitar esses dois pavimentos que não dá mais para ampliar, E fazer o maior. Mas tem que começar pelas fundações. Vamos até ali no outro cômodo. só para as batidas nas paredes. Oi? As batidas nas paredes. Aqui, professor, antes que a laje já... Cedeu. Né? Isso aí não é nem uma junta, né, professor? Não, não, não. O da pé ficou na alvenaria, outra... Vamos lá, pois é. Ok? Podemos continuar? Pode observar, a alvenaria ela é mais rígida, ela ficou presa no aperto, então a laje cedeu, ela ficou pendurada embaixo. Pode observar o degrau que existe aqui, pode ver o degrau que tem entre o piso aqui, tem mais ou menos 1,5 centímetro. Significa dizer que não é só fricção, tem funcionamento também. Observa ali, olha, um fenômeno de compressão na parede. Aquilo sim é compressão, rarissimamente. Corpo de prova é ensaiada a compressão, mas rompe por cisalhamento. Uma fundação ou um solo é ensaiado, recebe carga de compressão, mas trinca por cisalhamento. Aquele caso não, aquele é compressão pura, esmaga. Isso acontece numa obra, por exemplo, que você faz uma laje e faz o pilar, deixa à espera. Aí faz a forma do pilar para cima e não limpa a serragem do marceneiro que faz a janelinha. Então ali fica uma zona de concreto poroso e esmaga. Aí sim é ruptura por compressão. Mas caso contrário, é típica ruptura por cisalhamento. Então, se eu tenho um pilar ou um corpo de prova, a trinca mais letal do pilar seria essa. Essa, alguém pode me dizer, falta de quê? Estribo. Essa, além do concreto fraco, faltou estribo. Mas como aqui tem uma viga, ou na prensa tem um prato de metal, tem atrito aqui. Então, essa trinca faz isso, olha, que é a mesma trinca muito letal em pilares. Uma outra trinca muito ruim, perigosíssima, é essa trinca de tração aqui nas costas do pilar. Essa é muito letal. Então, se está havendo um problema para cá, um recalque, ou uma variação térmica por falta de junta, ele começa a trincar. Essa não é muito boa. Ou seja, pilar não se brinca. A vida útil do pilar depois de trincado é muito pequena. Algumas trincas são toleráveis, mas toma muito cuidado. A recomendação melhor é o seguinte: trincou o pilar, tira todo mundo e espera 2 horas. Se não caiu, volta devagar para ver o que houve, ou o que pode ser arquitetura. Já tive muito susto, se faz um enchimento de arquitetura aqui, para passar tudo, dá uma trincona vertical. Então, há um pavor imediato, porque a trinca é ruim. Mas a gente depois, devagar, descasca e vê que fizeram um enchimento arquitetônico. Muito bem, então nós temos uma compressão pura, né? Um esmagamento, e aqui continuam as mesmas trincas. Vamos olhar para cá. Um dos primeiros sintomas na faixa de 1 para 600 são as portas que não fecham mais, olha aí. Não, nem abre e fecha mais, porque ela sai do esquadro. E da mesma forma, os mesmos sintomas apontando para lá. Se puder filmar essa trinca aqui, ficou... Que está correndo lá, é função que está puxando, né? Também, está puxando, está torçando. O de cá e o de lá também. Então, já continua gravando? Isso aqui, olha, é sinal de que não é um recalque linear, está vendo? Tem torção no prédio. Então, ele dá esse tipo de trinca aqui, olha. Apesar de que se tirar a mediatriz de novo, está dizendo que está logo depois da parede, mas esse degrau que tem aqui, olha, é sinal de que tem torção, a trinca não é plana.
E veja que a janela, né, o vitrô, ele inclusive chegou a empenar. Esse vitrô, inclusive, está segurando o prédio. Né? Não se convém tirar essas janelas, porque veja a pressão que ele sofreu. Né? Olha o tanto que ele fletiu para cá, entortou aqui, etc. Está sendo comprimido aí, tá? Torcido e comprimido, pior do que isso. Se esse vídeo estourar, já está no pode ser já. Podemos descer, se você quiser desligar agora, vamos lá embaixo. Atenção. Muito bem, o que nós temos aqui? A continuação das patologias. Os pilares estão ainda sadios. A torção que ele sofreu não provocou trincas de tração no sentido ou nas costas do pilar. Então os pilares estão bons, porque eles realmente são a espinha dorsal do prédio. Se eles entrarem em ruptura, ele desaba. A laje já sofreu. Interessante que mesmo a trinca de tração que devia estar em cima, ela devia estar por cima, e ela está bem maior, com um dente até de 2 centímetros, sofreu aqui até por flexão, sem sobrecarga, por causa da torção geral do prédio vizinho. É a mesma com um degrau de 1 centímetro. Muito bem. Agora eu queria mostrar para vocês, todo mundo desse lado aqui, por favor. Todo mundo aqui. Fica daqui, por favor. Pega esse cano é muito grande. Não, precisa de um caninho menor. Uma régua menor, você já tem penado. Não. Cabo de vassoura. Olha o cabo aí, ó. Aqui, ó. Cabo de vassoura. Vamos ver se tem uma peça mais clara para ficar no filme legal. Essa é muito curta. O cabo de vassoura, vai. Olha o cabo de vassoura aqui, professor. Olha o cabo de vassoura aqui, ó. A régua ficou melhor. Observe só a pressão que está sofrendo esse vitrô aí, olha. É interessante que as fundações estão puxando o vitrô, mas o piso também cedeu bastante, mas cedeu menos do que as fundações. Então ele comprimiu o vitrô, porque se tivesse descido por igual, inclusive a cinta, esse vitrô não teria sofrido. Daqui um pouco ele vai estourar. Não sei se estão observando. Pega aquele cabo de vassoura aqui, por favor, encosta aqui no vitrô para ver. Encosta aqui. A régua está... Não, aqui nessa peça vertical, na longarina. Na de lá, mais. Encosta, não. Aqui, ó. Bem aqui. Veja a diferença de nível e olha, o tanto que ela fletiu. Por que ela fletiu assim? Porque as fundações puxaram mais do que o próprio piso, que ajudou um pouquinho. Lembra-se do que eu falei naqueles dias? Sempre compacte fundo de bloco e de cintas, que num caso de desabamento, ele te ajuda. A laje de piso de uma garagem, até você ver ela deformar, ela já recalcou uns 5 centímetros. Porque ela segura, ela ajuda até trincar. Está vendo aí? Muito bem. Então eu tenho trinca de cinta, como observa ali, trinca de laje, trinca de recalque, trinca de torção, etc. A única coisa que não se devia fazer era esse aperto tão cedo, olha aí, vai trincar. Já avisei o proprietário para não apavorar. Essa trinca é lamentável, ela vai ter porque vai puxar a parede, vai fletir, etc. Então, quanto mais tempo você puder deixar um aperto livre, melhor. Senão o seu cliente vai te aborrecer o resto da vida. Muito bem. Alguma dúvida? Atenção, um minutinho só, vamos organizar aqui. Dúvidas? Esse tem um pouquinho de efeito psicológico.
Ajuda um pouquinho. Oi? Aquela não conta, não? O quê? As trincas. Qual trinca? Ali, ó. Paga, você ligou a luz e paga. Horizontal aí, ó. Eu não estou vendo essa trinca horizontal. Ah, sim, agora eu vi. Pois é. Essa trinca horizontal é sinal de que realmente está sendo puxado, mas não dá para ver aí, ela é muito fina e a textura está no início. Essa estrutura, o grafiato esconde essa trinquinha. Dá para a gente ver a olho nu? Pois não. Seguindo a laje. Trinca da... Deve ter uma viga aqui também, né? Aí, ó, bem, velho. Estou vendo aí. Essa é uma trinca típica de cisalhamento na viga. Essa agora é a laje. Observa que a laje está bem fletida, né? Está bem fletida, olha aí. Ela foi feita depois, está tipo puxadinha, ela não é tão sólida ao prédio, não. Por isso Entendi. que ela encrenca maior. Pois não, outra dúvida. Psst, psst. Muito bem. É comum e possível encostar um prédio no outro, não sem junta de dilatação. Exatamente por causa disso. Lembra aquele caso de Itapema que eu falei com vocês? Por azar, construíram um prédio grudado e houve uma ação judicial muito grande, porque o seu prédio estava derrubando o meu está derrubando o seu, até que descobriram que um dos prédios estava com todos os pilaretes trincados. Púlpito. Votem em mim, então, porque sou honesto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vai ter mais assalto, todo mundo vai ser... Esse é o político brasileiro. Não, a pena que não. Gente honesta não ganha. Mas muito bem. Então, nunca cometam essa bobagem de fazer um prédio encostado no outro. 2,5 centímetros... Se o seu vizinho for comportado, sentir que o vizinho não está bem, se tem alguma trinca, faça com mão francesa os quadros do seu prédio para segurar o vizinho. Isso já aconteceu 2 vezes comigo. Eu fui fazer uma fundação de um prédio, olha, bateu prumo o prédio, o vizinho estava 20 centímetros fora de prumo. Aí o jeito foi, além do isopor e da junta própria, fazer mão francesas de concreto, de tal forma que o prédio novo iria segurar o velho, porque ele já tinha sintoma que estava mal. Então, junta de dilatação de 2,5 centímetros é extremamente saudável. Alguma outra dúvida? Bom, o que deveria ter sido feito? Fundações em terreno firme suportam acréscimos de tensões sem sofrer. Então, se você tem muita fundação, ou já prevê que o vizinho também vai estar por perto, faça as fundações em terrenos firmes, porque vai haver uma superposição de pressão. Observa bem. Construa um prédio feliz. Muito bem, construa um prédio, ele automaticamente vai colocar no solo uma pressão, que eu posso representar por um espraiamento assim de pressões. Muitos anos depois, vem alguém e constrói um outro prédio. Vai haver também um espraiamento de pressões. Pergunto a você, esses 2 prédios vão afundar por igual? Não. Vai tombar para onde? Esse aqui já afundou um pouquinho. Toda obra é natural que ela recalque um pouco. Vão se encontrar? Talvez sim, talvez não. Se por acaso esse vier muito tempo depois, esse solo aqui vai estar mais resistente por adensamento, compressão, do que o aqui de volta. Portanto, isso serve de apoio.
Se ele veio muitos anos depois, tempo suficiente para esse solo adensar e ficar melhor do que esse, do que o natural que era aqui. Então, tempos depois, ele pode fazer isso. Caso contrário, a sua resposta é certa. Os dois farão isso. Bom, só não vai acontecer nada de grave aqui se as fundações estiverem em terreno suficientemente competente, que suportam esse acréscimo de tensões, rindo, sem problema. Entendeu? Como é a maioria dos casos. Não é? Agora, em solo mole, como é Santos, etc., que tem argila mole, esse acréscimo de pressão fica realmente muito perigoso. Que não é o caso aqui, porque pode, inclusive, acontecer o pior, ter lençol freático. Isso forçou as pessoas a parar a fundação antes do terreno firme. Por falta de sondagem, essas fundações que deviam ir lá no terreno duro SPT mais do que 20, ficou em cima, isso é comum, pedreiro, mestre de obra e tal, e fizeram os vários, nunca deram problema. De vez em quando, dá um problema. E saibam os senhores que o Brasil constrói bem. Aqui cai menos prédio do que no mundo inteiro. Não se preocupa não, mesmo intuitivamente assim. Veja bem, esse prédio numa estaca de 40 centímetros, funcionou feliz e bem por 17 anos. Teria ficado mais 50. Certamente deu uma acomodada, mas nada que fizesse isso. E o problema não é só esse, que o vizinho de lá, que é novo, está começando a trincar também. Então, o melhor é reforçar logo. A questão é não de ângulo, e sim a profundidade, né? Principalmente porque o concreto raramente rompe. Eu já reforcei O vizinho é o prédio de lado novo que está construindo. Eu já reforcei perto de 408 fundações. Só 4 tinha problema no concreto, o resto é o solo. Dificilmente rompe o concreto. Quando rompe é chato, porque é brusco. É porque a fundação está no solo com SPT inferior a 20, no caso. Aí recalcou. Esse 20 também é relativo. Tem regiões que 15 suporta bem. Mas quer dormir em paz? Faz o que a Bíblia falou. Construa sobre rocha. Sábio foi aquele que construiu sobre rocha. Vieram os ventos, sopraram as chuvas, etc., e a obra está lá de pé. E por isso, não, se observar as grandes obras que a gente ainda vê de 2000 anos atrás, por quê? As fundações estavam lá. Ou tinha alguém mais inteligente do que todo mundo, fez um alicerce, tal que intuitivamente, que não sabia se calcular na época, alicerce de pedra, ele falou, puxa, o Dicran pesa 86 quilos, então, se eu botar só essa pedrinha aqui, ela vai afundar. Coloco 2. Ora, desses 86 quilos, vão passar agora aqui 43, ainda é muito. Esse solo aqui não é tão bom assim. Aí ele coloca 3 pedrinhas. Vai para 27, coloca mais pedrinhas, até que o sentimento dele, ou como é normal o terreno ficar um pouco melhor para baixo, suportar essa pressão sem recalcar e sem romper. Isso nada mais é do que uma representação física do bulbo de pressões, que vai diminuindo. Entenderam? Então, os sábios da época construíram obras que você ainda vê hoje. Aqueles que se achavam sábios, mas não tinham sensibilidade, hoje a gente visita também, como ruínas. Só ruínas. Tá bom? Mais alguma dúvida? Muito bem, então vamos ali para cima que eu vou mostrar algum equipamento de cirurgia em prédio. Se você vai examinar uma obra e para ter uma noção dos efeitos, dos danos do recalque ou da própria estrutura, eu recomendo alguns instrumentos para te dar mais precisão na sua análise. O primeiro que eu recomendo é a trena a laser. Essa trena, por exemplo, tem 2 grandes vantagens. Ela tem um alcance de 250 metros. Eu posso estar lendo lá, naquela parede lá,
E tem também, de dia, quando a distância é muito longa, ele tem uma lupa aqui que você vê a bolinha lá, mesmo estando claro. Recomendo muito. Não precisa mais do que isso, mas tem trenas que vai a 500 metros a laser. É bom também ter uma trena de bolsa tradicional, que nada muito sofisticado, funciona o tempo todo bem. Então, esteja preparado para isso. Também para verificar se tem recalque, está fofando o piso, porque o afofamento de piso é uma etapa muito grave. Quando o piso levanta, muito cuidado, recalque aí na faixa de 1 para 200 ou 300, a menos que faltou junta de dilatação. Aí o termômetro vai te indicar isso. Então, eu recomendo esse martelinho um martelinho de ouro que é muito bom. E ele tem uma frequência boa. Não precisa nem dizer que está muito bom isso daí, né? Para começar o trabalho é bom você ter um higrômetro e um termômetro. Porque se problema de dilatação térmica ou de variação de umidade, Brasília, por exemplo, agora aconteceu uns fenômenos que não dava para explicar por causa desse calorão que deu sem chuva. Piso, fofô, trincas em estruturas que não tinha, estruturas de 30 anos. Então é bom checar. Seu pilão de madeira. Mas a hora que inchar de novo, você vai socar e fazer sua paçoca. Muito bem. Uma boa lanterna ajuda muito. Essa lanterna de polícia é muito boa. Ela te dá uma visão muito boa e tem boa durabilidade e é recarregável. Eu uso mais de um fissurômetro para ler trincas. Eu tenho um fissurômetro óptico que dá uma precisão de 1/100º ou 1/10 de milímetro, está muito bom. Eu não estou preocupado com trinca de 1/10. Quero ver o crescimento dela, normalmente eu marco. Mas então esse fissurômetro tem uma escalinha lá que dá 1/10 de milímetro. Então é bom você também ter um aferidor. E tem a famosa, já considerada e famosa, reguinha comparadora. Então se você tem uma trinca, encosta a reguinha, você tem uma boa ideia. Eu checo com o fissurômetro óptico. Tem também um paquímetro que eu recomendo, o paquímetro digital. Você pode colar 2 plaquetinhas em volta da trinca. Senhor Fernando, seu prédio não está rachado não, é só para demonstração. Então, você com pastilhinhas, que eu vou mostrar já, cola-se 2 pastilhinhas com araldite, com um furinho na pastilha e você vem com um paquímetro digital e mede o progresso da trinca. Deixa eu ver onde é que estão minhas pastilhas. Foi para a obra hoje de manhã. Também eu tenho um plotterzinho que eu afixo aqui e ele vai traçando um diagrama da abertura, mas está fixado, nós fomos para a obra de manhã. Colar fita crepe é a maior besteira que existe. Você chega numa casa, está cheio de esparadrapo na parede. Ele dilata demais. O ideal é gesso. Você pode fazer uma plaquinha de gesso. Ela só tem uma vantagem, ela te diz quando está trincando. Anota. Primeira trinca no dia tal. Volta lá. Você fala o gesso o quê? Completar? Não, você faz uma tirinha de gesso aqui. Prepara com água, faz o selo. Por que o gesso? Por que gesso? Ele é qualquer coisa. Ele é muito rígido. Tem um microscópiozinho que aumenta 30 vezes. Porque depois que a trinca passa pela parede, ela vai para a viga. O concreto, você sabe que a gente calcula o concreto imaginando que ele vai dar uma trincadinha, mas ele passa para o aço. Quando chega aí numa deformação na faixa de 1 para 400, 1 para 300, ele estricciona o aço.
E a trinca fica mais grossa do que essa aqui, fica no concreto 3 milímetros. Então existe um microscópio que eu encosto na trinca e vejo o ferro, em certos casos. Aí eu vejo se o ferro está sendo estriccionado, se é pré-desabamento. Isso aí, por isso aí você vê? Às vezes quando a trinca é grande e o ferro não está muito fundo, dá para dar uma olhada no ferro para ver se ele já fez uma cintura, estriccionou, entendeu? Isso é pré-desabamento, porque ele vai romper. E como eu disse anteriormente, se rompe uma barra de ferro, já passou do recalque distorcional de 1 para 500. Já tem um componente psicológico. O morador vê a trinca, vê que ela está aumentando, vê que porta não fecha, que não é mais problema de marcenaria. Quando estoura uma barra de aço no prédio, todo mundo acorda. Ela ecoa, ressona pelo prédio todo. E normalmente, por azar, de madrugada. Então, você vai atender um caso, está cheio de gente de camisola na frente do prédio, porque de medo de cair. E vai cair mesmo, porque onde tinha 6 ferros, que já estava ruim, perdeu um, depois perde o segundo, terceiro, é uma progressão. E o calculista não dorme mais, né, professor? Vai dormir na cadeira. Muito bem. É pena que o plotter não está aqui. O plotter tem uma agulhinha que traça e tem uma plaquetinha também que mostra, mas foi para a obra hoje. Também o esclerômetro. Então, uma boa sugestão é essa plaquinha de Elubond, tá vendo? A gente faz um furinho nela para apoiar sempre no mesmo lugar o pé do paquete. Então a gente tira uma perpendicular aqui, pequenininha, a trinca, e cola com araldite. De vez em quando vai lá e confere. Além de... Eu acho que todo mundo usa essa mesma prática que eu desenvolvi um tempo, que é simples. Eu vou na obra hoje, eu marco visualmente aonde ela estava, com data, temperatura, abertura. Volto na obra daqui um mês, com a mesma iluminação, com o mesmo óculos, e vejo até onde ela foi, marco com 2 tracinhos. Muito bem, finalmente, se eu precisar de definir tensões numa estrutura, eu uso um strain gauge, que é um equipamento eletrônico que mede diretamente a deformação epsilon. Alguém pode me dizer qual é a diferença entre deslocamento e deformação? Lei de Hooke. Qual é a lei de Hooke? Modos de elasticidade vezes deformação epsilon. Não é deslocamento. Deformação, o que ela não tem? Unidade. É delta L sobre L. Então, desenvolver um equipamentinho relativamente simples, mas muito útil, que chama strain gauge, ou seja, extensômetro elétrico. Não sei se vai dar para ver, eu até não quero colocar a mão porque o suor pode oxidar. É uma resistênciazinha, um fio muito bem calibrado aqui dentro, enroladinho. Ora, baseado na lei da resistividade, se por acaso eu colo com um araldite na viga e ela flete, ele estica. Quando ele estica, a relação L sobre A, que é o comprimento por área, altera. E altera a resistência ômica. Lembra que a resistência ômica é a resistividade do fio, que é testado. Ele te avisa, a resistividade é tantos ohms. Aí você cola. Quando ele altera a relação L sobre A, que a resistência é resistividade R vezes L sobre A. Alterou, altera a resistência ômica. Então já desenvolveram equipamentos, que não está aqui, que ele é grandezinho assim, que já mede diretamente o epsilon. Se eu sei o modo de elasticidade do aço, que é comum, eu sei qual é a tensão que está no aço. Se eu concreto, a mesma coisa, entendeu? Então, eu posso instrumentar uma peça inteira, cheia de instrumentos para saber a tensão em vários pontos e tal.
Então é possível fazer isso com isso que é chamado de extensômetro elétrico. Mas ele mede a partir do momento que você instala, né, professor? Claro. Ele não iria adivinhar. Mas eu entendi a pergunta dele. Ou seja, eu não sei o passado da vida. É isso que ele quis falar. Essa lâmpada Aqui eu tenho um maior. Aqui, olha. É bidirecional, mede tensões na direção X e Y. Né? Tem o roseta de 3 direções. Tá? Agora Daí existe você retira esse Não sensor, retiro né? mais. Fica lá e você vai com o aparelho lá e mede. às vezes eu deixo um fiozinho por dentro do concreto, vem na tomada, eu ligo aqui. Ponte protendida, que há o perigo da proteção frouxar, é bom deixar instalado lá na barra de aço esticada o extensômetro. Então, as grandes pontes devem ser instrumentadas para garantir, de vez em quando você vai lá ver se ela ainda tem proteção. Né? Porque se ela perde proteção, ela cai. E lembra-se que eu tenho tido muito problema com prédios protendidos. Senhores engenheiros, cuidado com os arquitetos que estão cada vez mais baixando as vigas, às vezes para ganhar um andar. Vão protender. Está andando aí, deixa o rapaz, não mato. Então eles vão protender as lajes. Laje protendida não desaba, mas é muito flexível. Então trinca todas as paredes. Toma cuidado. Às vezes é preciso soltar as paredes da estrutura e botar um mastique elástico para ela não continuar trincando. Ou então faz uma parede falsa de gesso por fora. E uma barata voadora, olha o tamanho dela. Olha que beleza esse exemplar nosso. E professor? Isso só tem no centro-oeste. Pois não. Muito bem, tem mais os equipamentos sofisticados, mas não estão aqui. Essa brincadeira fica em quanto aí, professor? Ah, não sei isso. Isso é coisa que eu venho juntando ao longo do tempo. Muito bem, alguma dúvida? Então, muito obrigado. Até a próxima aula, que é a aula de número 1. Pois não. Estão perguntando aí se a inflação não deixou o cheque aí pro mercado. Essa fase está com um problemazinho. Pode não, eu dou uma bolsa picolé para eles. Cadê? Ele quer só o palito. É o tempo todo me cutucando aqui, vai sair picolé. Ele quer só o palito. Ah, só palito. Muito bem então, muito obrigado.